Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço. Um grande abraço a todos os membros da grande nação madureira. Da grande nação madureira. Sim, é bem verdade, da grande nação madureira. Um grande abraço. Um grande abraço do canal Potência de 10. Em todos os continentes, em todos os países, em todos os estados, em todos os municípios, em todas as cidades, em todos os bairros, em todas as comunidades, em todas as comunidades, também em todas as casas, porque aqui é o canal Potência de 10, porque aqui é o canal Potência de 10, porque aqui é o canal Potência de 10. O canal do desafio, o canal da bênção, o canal do milagre, é o canal do milagre, é o canal do desafio, é o canal da bênção, é o canal do milagre. Porque aqui toda hora tem, 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 porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem, porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. O desafio, a bênção e o milagre. Aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. E o desafio o grande desafio do canal Potência de 10 o grande desafio. O grande desafio do canal Potência de 10 e que texto bíblico? O grande desafio, o grande enigma. Em que texto bíblico? Em que texto da Bíblia, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%. Este é o grande desafio, o grande enigma do canal Potência de 10. Este é o grande desafio do canal Potência de 10. Não se esqueça também de divulgar, compartilhar, se inscrever, apertar o sininho, dar o seu like, dar o seu joinha, fazer os comentários, nos procurar na descrição. Procure na nossa descrição do canal Potência de 10. O canal Potência de 10. Procure na descrição as nossas redes sociais, os nossos endereços, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Procure também. Estamos aqui à disposição para que você venha a ser um colaborador, um parceiro, um patrocinador, um padrinho e um abençoador do canal Potência de 10 para que nós possamos abençoar outras pessoas, outros. Não se esqueça de nos convidar, nos convide para nós irmos até aí a sua igreja, a sua congregação, a sua comunidade, o seu bairro, a sua casa, para realizarmos a grande campanha evangelística Sixteen, que acompanha com seminários, com estudos bíblicos, com gincanas bíblicas, desafios bíblicos, maratonas bíblicas. A fila do milagre. A fila do milagre. A campanha a evangelização de casa em casa. Uma obra missionária.
A evangelização de casa em casa, onde nós estaremos levando a palavra e a oração, orando e levando a palavra. A estratégia que o Espírito Santo nos concedeu. O Espírito Santo nos concedeu uma grandiosa estratégia para a evangelização, para nós evangelizarmos. Nos convide. Nós estaremos aí para realizar a campanha evangelística, a grande campanha evangelística Six Team. Não cobramos absolutamente nada para nós realizarmos a grande campanha evangelística Six Team. Não cobramos absolutamente nada. Nos convide, nós estaremos aí em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que tem a chave da vida, da existência e do milagre. É em nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós realizamos a grande campanha evangelística Six Team. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos convide, nós estaremos aí. Que habite ricamente em nós. Habite ricamente em vós, habite ricamente em você, habite ricamente em mim. Abundantemente, ricamente e poderosamente a palavra de Cristo em toda sabedoria e revelação. Em toda sabedoria e revelação. Em toda sabedoria e revelação. Porque aqui no canal Potência de 10, o Espírito Santo é o diretor executivo, é o CEO. Aqui no canal Potência de 10, quem é o diretor executivo é o Espírito Santo, é o CEO. Ele que nos dá, ele que nos concede, ele que nos outorga as orientações, as diretrizes e as instruções para que nós realizemos junto com ele estas postagens, estes vídeos, estas mensagens. E nós estamos aqui para realizar a vontade de Deus revelada. O canal Potência de 10 está aqui neste momento para realizar a vontade de Deus revelada trazida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Por quê? Porque toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em toda a justiça, para que todo homem seja perfeito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não esqueça de nos convidar para realizarmos a grande campanha evangelística Six Team, uma campanha de evangelização, uma campanha missionária, porque o canal Potência de 10 está firmado, fundamentado, baseado, alicerçado, arraigado na palavra de Deus, sobre um quadrado perfeito, um polígono regular perfeito, que é um quadrado. E esse quadrado está sobreposto a quatro colunas. E essas quatro colunas são ensinar, pregar, curar e abençoar. Então convide
convide o canal Potência de 10. Porque quando você está convidando o canal Potência de 10, você está convidando o Espírito Santo, porque ele é o diretor executivo, ele é o CEO. O Espírito Santo é o diretor executivo. Então, quando você convida o canal Potência de 10 para realizar a grande campanha evangelística Seek Steam, você está convidando o Espírito Santo. Primeiro, você está convidando o Espírito Santo. Então, nos convida. E o assunto de hoje é, o que diz a palavra de Deus, o que diz o Espírito Santo no livro do Evangelho São Lucas, capítulo 15, versículo 20. O que diz o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito eterno, o que diz no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Assim diz o Espírito de Deus. No livro do Evangelho São Lucas, capítulo 15, versículo 20. Então ele voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava a uma grande distância, o pai viu que ele vinha e ficou cheio de compaixão e de alegria. Correu, abraçou e beijou o filho. Esta passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 20, é a passagem do filho pródigo. E esse texto aqui, no versículo 20, diz que então ele voltou para casa. Então, quando aquele jovem filho voltou para casa, ele, antes de voltar, ele caiu em si, se arrependeu. A palavra aqui é arrependimento, se arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, erros e falhas. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Quando nós caímos em si, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, de coração, a atitude é de voltar para casa, para junto de seu pai. Aqui é uma ilustração daquele filho que se rebelia contra os seus pais e quando se vê numa situação muito difícil, quando ele vê que não tem mais solução, que encontra só uma solução: voltar para a casa dos pais. Para a casa do pai. Aqui é uma ilustração ao Pai Eterno, a Deus. Então, se você está nesta situação, que você não tem mais solução, você vê que não tem mais solução, ou você está indo para essa situação de não ter mais uma solução, você não encontra mais uma solução para a sua vida, você precisa recorrer ao Pai Eterno, ao Pai das luzes, ao Pai Abraão, ao Deus Pai, para junto do seu pai. E quando ainda estava a uma grande distância, presta bem atenção, se liga nessa visão. E quando ainda estava em uma grande distância, o pai viu. Quem vê é o pai. Quando você toma essa atitude de se arrepender e voltar para a casa do pai, procurar a Deus, pedir socorro a Deus,
É isso que nós estamos querendo dizer aqui. O Espírito Santo e o canal Poder de Deus. Quando você procura a ajuda em Deus, Ele de longe, de perto, de longe e de perto, Ele te vê. Ele te vê da situação que você está. E Ele se enche de compaixão. Fica cheio de compaixão e de alegria. E este mesmo, a Bíblia diz que este, como nós sempre falamos, que Deus tem pressa em abençoar. E Deus, aqui, o pai corre, abraça o filho. Então o pai corre em direção ao filho, corre, porque Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em abençoar. Ele corre, abraça e beija. Corre, abraça e beija. Essa tradução é na Bíblia Viva. Agora, na versão Almeida Corrigida e Fiel, na Almeida Corrigida e Fiel, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Eterno diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Quem? O filho pródigo. Quando ainda estava longe, bem longe, presta bem atenção, bem longe, porque muitas vezes as pessoas têm a percepção que Deus está muito longe, mas é de longe mesmo que Deus olha. Ele olha de longe, de perto, aproximadamente, ele olha e te vê na situação que você está, mas primeiro ele vai olhar o seu coração, ver se o seu coração está verdadeiramente arrependido. E a atitude de arrependimento é dar meia volta e não realizar mais aquela coisa que você realizava. E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Correu, Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em te abençoar. Correu, abraçou, olha só as três, atitudes de Deus. Correu, abraçou, porque Deus corre em sua direção, te abraça e te beija. Na versão Almeida, revista atualizada, na Almeida, revista atualizada, 1993, diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avisou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E levantando-se foi para o seu pai. Quem foi para o seu pai? O filho pródigo. Levantou-se. Atitude. Essa é a atitude de arrependimento. Levantar-se. Não ficar prostrado. Levantar-se. Foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E, porque, olha, de longe o pai reconheceu o filho. De longe. É interessante isso. De longe o pai reconheceu o filho. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Três atitudes de Deus. Depois que você toma aquela atitude de se arrepender, se levantar e voltar para a casa do pai. Na versão Almeida, revista e corrigida, na versão Almeida, revista e corrigida, o Espírito Santo diz, o Espírito de Deus diz, o Espírito de Cristo diz, o Espírito eterno, o Espírito eterno, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz: e levantando-se foi para a casa do seu pai. Ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu da íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou.
Na versão Almeida Revista Corrigida, 1985, a mesma tradução. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mesma tradução das duas anteriores. Na versão católica com cabeçalho, mais conhecida como Bíblia Católica, na versão católica, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito Eterno, diz: então se levantou e foi ao encontro do Pai, quando ainda estava longe. O Pai o avisou e teve compaixão, avistou, e o Pai o avistou e teve compaixão, saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho pródigo, primeira atitude, se arrependeu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Depois que ele caiu em si, ele se levantou. E quando se levanta, a primeira atitude é ir ao Pai das luzes, ao Pai eterno, ao grande Deus, Criador de todo o universo, o soberano de toda a terra. E quando o filho estava ainda longe, o pai sempre reconhece. Olhar de águia, ele vai reconhecer o filho. Estou falando quem é filho, presta bem atenção. Quem é filho, ele vai reconhecer. Quem é filho, ele reconhece. O pai o avistou de longe e teve compaixão. Olha só, o grande amor, o pai teve o grande amor, porque a compaixão é uma vertente do amor de Deus na pessoa do Espírito Santo. A compaixão é uma vertente do amor de Deus, é uma variável, é uma variante do amor do Espírito Santo. É uma variante do amor de Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, quando você se move de íntima compaixão, é interessante, presta bem atenção na visão do Espírito Santo. Se você ler no Novo Testamento, toda vez que Jesus foi comovido de íntima compaixão, quando Jesus foi comovido de íntima compaixão, presta bem atenção nisto, grava isto no teu coração, memorize em seu intelecto, em sua mente, na sua alma. Toda vez que Jesus teve íntima compaixão, o milagre aconteceu. Mas qual foi a atitude? Atitude de arrependimento. A atitude de se arrepender. Atitude de se arrepender e se levantar, se reerguer, de resiliência, de se levantar. Não, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para o meu Pai. E se você ler esse texto da parábola do filho pródigo no livro de Lucas, capítulo 15, você vai ver. Você vai entender toda a dinâmica. Quando Jesus, movido de íntima compaixão, toda vez que Jesus se movia de íntima compaixão, o milagre acontecia. Porque é uma vertente, é uma variável, é uma variante do amor de Deus na pessoa do Espírito Santo.
Na tradução de João Ferreira de Almeida, atualizada 1987, o Espírito de Deus, o Espírito Eterno, o Espírito Santo diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Correndo, o abraçou e o beijou. Compadecido, correndo, abraçou e o beijou. Na tradução de João Ferreira de Almeida, corrigida 1948, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito de Cristo, diz, e levantando-se, diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 20, no Evangelho São Lucas capítulo 15, versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse detalhe de se lançar ao pescoço está lá em Provérbio. Colar de honra no pescoço. Abraçou. Colar de honra, sabedoria no pescoço. Onde se coloca o colar de honra? É no pescoço. Lançou-se-lhe ao pescoço e o abraçou. Hoje muita gente poderia até dizer, deu um mata-leão no filho pródigo, deu no seu filho. Deu um mata-leão. Não, aqui é honra. Na Bíblia King James, 1999, na Bíblia King James, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito de Cristo diz, em Lucas capítulo 15, versículo 20, e logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do Pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou, e beijou. Vinha caminhando ele ainda distante. Quando seu pai ouviu de longe, seu pai, o pai do filho pródigo, é uma ilustração do nosso Deus. É uma alusão ao nosso Deus, Pai. Na Bíblia Nova, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o texto, então saiu dali, voltou-se para a casa do pai, e quando o rapaz ainda estava de longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. Esta é a tradução da nova, é a versão da nova tradução na linguagem de hoje, da NTLH. Bíblia viva. Assim diz o Espírito de Deus, assim diz o Espírito Santo, assim diz o Espírito Eterno, assim diz o Espírito de Cristo. Então ele voltou para casa, para o junto do seu pai, e quando ainda estava a uma grande distância, o pai o viu que ele vinha, e ficou cheio de compaixão e de alegria, correu, abraçou e o beijou. Esta é a atitude do nosso Deus, essa é a atitude que ele toma quando nós nos arrependemos, nos levantamos e saímos em direção a ele. Na nova versão internacional, na NVI, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito de Cristo diz, em Lucas capítulo 15, versículo 20,
A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Correu em direção, cheio de compaixão, correu, abraçou e beijou o seu filho. Aquele filho que se arrependeu, se levantou e saiu em direção ao pai. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência e do milagre. Não se esqueça de nos convidar para realizarmos a grande campanha evangelística Sixteen. Nos convida, não cobramos absolutamente nada para realizarmos a grande campanha evangelística Sixteen. Procura na descrição os nossos endereços e nossas redes sociais. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que tem a chave da vida, da existência e do milagre. Amém. Amen e amen.